Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Matheus. Sou o Breno. E hoje a gente vai contar pra vocês tudo sobre a nossa viagem pra Londres. A gente vai ranquear hotel, voo, as atrações, os preços, comida, tudo que a gente gostou, que a gente amou e o que a gente não faria nunca mais. E também mostrar as lembrancinhas. Pra começar o vídeo, eu vou fazer essa dica aqui que eu vi no canal da Bella Pierini, que é o Yakult com água com gás, e a gente vai experimentar. A gente vai experimentar. Não, o Yakult tava muito caro, então eu vou fazer com chamito. Não sei se vai ficar igual. Já coloquei o copinho com gelo aqui. Primeiro a gente põe o Yakult. Leite fermentado. E agora a gente completa com água com gás. Tem que mexer? Isso não tá nada... Ai, não... Eu vou mexer com o dedo. E morreu! Experimenta. Tem duas coisas que eu odeio. Água com gás E Yakult. Ah, não é tão ruim. Diferente, vai, vou deixar aqui. Enfim, gente, tem algumas perguntinhas que a gente deixou uma caixinha lá no Shorts no YouTube pra vocês mandarem. E tem outras que a gente selecionou aqui com base no que a gente viveu. Então a gente vai ler aqui mais ou menos uma por uma e vamos falando pra vocês a nossa experiência, o que a gente sentiu. É lógico que é muito particular, então o que a gente vai falar aqui é do nosso ponto de vista, dentro da nossa realidade. Tem gente que vai ver e vai falar que dá pra fazer com muito menos ou é muito mais, enfim. Cada um vai ter uma realidade diferente e não tem como colocar regra pra todo mundo. Então a gente vai compartilhar a nossa experiência. Quanto tempo vocês ficaram em Londres e deu tempo de ver tudo? A gente ficou 7 dias, né? 7 dias. 7 dias, praticamente o sétimo a gente perdeu, porque era mais pra poder ir pro próximo destino, mas foi 7 dias. E na minha opinião, gente, ver tudo é uma palavra muito forte. Tem coisas que a gente acabou fazendo correndo, né? Muita coisa a gente priorizava passar mais rápido pra conseguir fazer mais coisas no mesmo dia. Deu pra ver tudo que a gente pretendia ver? Sim, tudo que tava planejado a gente foi, mas tem muita mais coisa que a gente não foi que a gente queria ter visto. Que a gente poderia ter ido. Vale a pena incluir Londres num roteiro pela Europa? Com certeza. Com certeza, pra mim, assim, sem dúvida nenhuma. É incrível, a cidade é muito grande, então tem muita coisa pra você fazer. E é uma cultura muito diferente da nossa, né, em geral. Tudo, né? A gente, quando chegou, a gente conversava com os nossos amigos e a descrição era muito a mesma. Era uma São Paulo que, na nossa visão, deu certo. Que deu certo. Porque a gente, quando vai pra São Paulo, é sempre uma experiência muito caótica e não muito agradável. Mas lá em Londres, apesar de caótico, era um caótico bom, né? Era um caótico bom, assim, a gente se sentia seguro na maior parte do tempo, então isso contava muito. A próxima pergunta é, foi difícil se virar com o inglês? E aqui agora é um ponto que a gente vai ser muito diferente, o Breno de mim. Pra mim, gente, o primeiro dia quando eu cheguei foi traumático, eu não tenho outra palavra pra dizer. Eu tava muito preparado com algumas perguntas e respostas prontas, assim, então, eu vou chegar na imigração, ele vai perguntar tal coisa. Eu vou encontrar alguém, a pessoa vai falar tal coisa. E aí eles saíam do roteiro, que eu criei na minha cabeça. E aí complicava tudo. O sotaque deles, né, eles têm uma entonação um pouco diferente da que eu aprendi, principalmente. E eu sei muito pouco também. Lá, apesar de ser a língua, né, o inglês, ele ser predominante, não é geralmente britânicos com quem a gente conversa, sempre um imigrante. Era sempre um imigrante, principalmente em locais e posições de serviço, né? Então, se a gente ia no aeroporto, quem estava trabalhando no aeroporto, grande parte era imigrante. Se a gente ia num café, era imigrante. Se a gente ia numa lojinha, era imigrante. Então, era uma mistura muito grande de sotaque, né? Então não adiantava nem você ir esperando que, vou ouvir só outro sotaque britânico. E não, era uma mistura gigantesca de sotaques, mas dava pra se virar bem. Principalmente pra quem, igual a mim, assim, que tem muita facilidade na leitura, eu consigo ler tudo, mas não consigo falar muita coisa. Deu tudo certo, deu pra gente fazer tudo que a gente queria fazer, sem passar grandes vontades. Mas pra mim foi bem tranquilo, porque meus pais encasquetaram que eu tinha que saber inglês e eu aprendo inglês desde criança. Foi uma experiência gostosa. Enfim, mas não me senti em nenhum momento acuado ou constrangido porque não sei falar o inglês perfeito. De maneira nenhuma. Fui muito bem recebido desde o hotel até, enfim, qualquer lugar que a gente foi. É verdade. Próxima pergunta, vocês ficaram em hotel ou Airbnb? Qual saiu mais em conta? Gente, esse daqui é um ponto que a gente acertou, assim, e nota 10. A gente escolheu ficar num hotel, que eu vou deixar essa imagem aqui pra vocês. Esse é o hotel. Ele chama Hub by Premier Inn. É uma rede de hotéis que tem, eu não sei se é na Europa toda, mas em Londres eu vi que tinham vários. A gente ficou especificamente nessa unidade deles que fica na frente da Abadia de Westminster, na Rua da Abadia. Eu havia visto alguns youtubers
youtubers indicarem ele. Quando eu vi as avaliações deles eram muito altas e o preço dele estava muito bom em comparação com outros hotéis em Londres, assim, tipo, muito bom mesmo. Então a gente reservou o hotel pelo próprio site deles, então eu não usei nenhum intermediário, tipo, esses sites que vendem passagem e hotel, eu fui direto no site deles. Foi nenhum bicho de 7 cabeças, o site ele é bem intuitivo, até pra quem tem dificuldade com inglês. A única coisa, né, o requisito é que você precisa do cartão internacional. Como você tá comprando num site que não é do Brasil, a gente usou pra comprar lá o nosso cartão da Nomad. Foram 7 diárias, acho que entrou, né? 6 ou 7 diárias com o café da manhã. E o café da manhã, pra vocês terem uma ideia, a gente pagou acho que 8 libras, né? Foi 7. 7 ou 8 libras, gente, o que dá uns 50 e poucos reais, mais ou menos, pra um café da manhã em Londres. É muito acessível. Uma vantagem também desse hotel é que ele tinha máquina de café 24 horas. Era ótimo a gente chegar assim de tardezinha e ter a máquina de café grátis. Podia pegar. 24 horas. Você entrava lá e pegava. Então, nota 10 isso também. Outra coisa que contou muito na minha avaliação, o conforto. Gente, extremamente silencioso. As camas muito confortáveis e o chuveiro é algo excepcional. Assim, eu nunca tinha tomado banho num chuveiro tão gostoso. Então, assim, não é publi, mas podia ser. A gente se sentiu muito seguro, confortável e muito próximo das estações de metrô. 2 estações de metrô, na verdade. A St. James ficava na esquina e a estação Westminster ficava mais ou menos 2 quarteirões. Então, muito fácil de chegar e muito seguro também. Qual foi o maior perrengue que passaram por aí? Maior perrengue de Londres? Ai, a gente quase não passou perrengue em Londres. A gente quase não passou perrengue, né? Teve o do metrô da chegada. Porque se já entender o que as pessoas falam, o que o maquinista fala dentro do metrô de São Paulo, que está falando nossa língua, imagina lá em Londres que eles estão falando inglês e aí nosso trem parou. Ele parou, ele estava andando e ele parou no meio da linha. Foi seguindo o movimento da manada, né? E ele falava alguma coisa ali, não Só sei que não se dava era pra entender descer. nada. Nem quem morava lá estava entendendo. Morava. É. Tirando isso, acho que não teve perrengue, não. Agora vamos pra próxima pergunta. É verdade que Londres é absurdamente cara? Ixi, gente. Essa daqui é realmente, não tem como a gente bater o martelo, porque como que a gente não foi pra vários lugares do mundo, né? Foi nossa primeira viagem internacional. Mas sim, na conversão, quando a gente coloca o valor da libra, ela tá beirando R$8. Um contraponto, quando você vai comprar alimentação, quando você vai comprar roupas, elas não custam o mesmo que custa aqui. Então eu vou dar um exemplo. A gente conseguia comprar uma peça de moletom com 10 libras ou até menos, 7 libras até 20. Loja de departamento. De departamento. Assim, tipo uma... Primark, TK Maxx. A conversão, quando você colocava ali, davam R$160, 120, o que é bem menos do que você comprar uma peça de roupa de frio no Brasil. E a mesma coisa para alimentação, né? Muita coisa, tipo, você vai comprar a refeição, a gente comia muito meal deal, que é um conjuntinho de coisas, é um lanchinho, é um refrigerante, uma bebida e mais uma sobremesa. A gente pagava nos meal deals em torno de R$3,50, 4, né? O mais caro que a gente pagou foi 6. Agora é lógico, quando você coloca atrações, coisas assim, pesa um pouquinho mais mesmo no bolso, né? Algumas atrações, elas já vão estar lá na faixa de 60 libras, 70. Então, sim, é caro, mas eu acho que se você fizer um planejamento e ser controlado com o que você vai consumir ao longo do dia, dá pra fazer super tranquilo. Dá pra fazer. Quanto vocês gastaram por dia, mais ou menos? Nossa, essa daqui agora vai na mesma situação da anterior que eu falei. É muito do padrão de viagem que você vai levar. Então, se num dia a gente comia alguma coisa mais assim diferentona ou fazia um passeio mais caro, a gente dava uma segurada no próximo dia, fazia uma coisa um pouquinho mais barata, né? A gente tinha estabelecido um teto de 70 libras por dia, não foi? Por dia, né? Aí tinha dias que a gente economizava mais e a gente podia compensar no dia seguinte, ou então a gente exagerava num dia e a gente segurava no outro. Isso, já incluindo os passeios e tudo, né? Já incluindo ingressos, transporte. Sim, dá pra você fazer esse controle. Se você quiser ir pra Londres e só comer meal deal no almoço e na janta, você vai gastar 10 libras por dia, sabe? Então tem isso também. E tem muita coisa gratuita. Muita coisa gratuita pra fazer. Comida vale o preço ou tem que viver de fast food? Putz. Olha, gente, eu e o Breno praticamente só comemos fast food. Na maioria dos dias. Na maioria das situações a gente foi atrás. Mas não era só pelo valor, tá? Era por um conjunto de coisas. O valor pesava, mas a facilidade de poder pedir num totem e não ter que falar com ninguém pesava muito. Adiantava nada, eles iam lá e gritavam o número. Mas a gente comeu, acho que fast food a maioria dos dias. Então é basicamente isso. Mas dá pra comer comida. É mais caro. É um pouquinho, não chega a ser normais, muito, cara. É, sei lá, 20 libras.
17. Uma refeição era nessa faixa de 17 a 20. E o fast food, gente, era um pouquinho menos que isso, mas não muito menos também, tá? Então não era muito barato, não. McDonald's, Five Guys, que a gente frequentou muito. Five Guys, se quiserem abrir aqui, por favor. Ribeirão Preto. Ribeirão, Brasil, muito São bom. Paulo, qualquer lugar. Gente, Five Guys é maravilhoso. Venha pro Brasil. Tem dica de passeio grátis que vale a pena em Londres? Puta que pariu. Todos. Muitos. Gente, Londres tem muito museu gratuito pra você poder bater perna. Fora as atrações de bairro mesmo. Então, Notting Hill, Camden. São lugares assim que pra você não vai pagar nada. É bairro, sabe? Você vai bater perna, andar. Pra quem gosta de parque, nossa, o Hyde Park. O Hyde Park é maravilhoso. É lindo. O Museu de História Natural também, né? Grátis e maravilhoso. Lindo. Museu Britânico. Enfim, tem muita coisa grátis pra fazer que vale a pena. Se você quiser ir pra Londres e montar um roteiro só de coisa gratuita, você consegue. Se tivesse que escolher só 3 lugares imperdíveis em Londres, quais seriam? Eu acho que o passeio no Harry Potter, pra quem vai até Londres, né? No estúdio da Warner Bros. É um passeio imperdível. A Trafalgar Square, que é a praça, é uma praça, não é uma atração em si, mas eu acho que a Trafalgar Square, ela meio que respira a energia de Londres. Tudo que acontece em volta daquela praça é uma energia que só aquele cantinho tem. Então ali, pra mim, e eu acho que eu falaria o ABBA Voyage no meu caso, porque eu sou, enfim, mega fã do ABBA e a experiência do ABBA Voyage só tem em Londres, então é imperdível, assim, pra quem é fã não tem como ir e não passar. Eu gostei muito do Hyde Park. Gostei também de Camden. Camden Town é um bairro que acontece muita coisa. As ruas têm uma pegada bem diferente. É maravilhoso a energia que Camden passa. Cara, eu gostei bastante também do ABBA Voyage. Foi, acho que, a experiência mais maluca que eu já vivi na minha vida. Valeu cada centavo, cada centavo. Qual atração foi a mais superestimada? Superestimada? Talvez superestimada Sky Garden. Por que superestimada? Gente, o Sky Garden eu colocaria talvez ele nessa lista. Ele é grátis, mas ele é bem difícil de conseguir o ingresso e tinha uma fila bem grande. Ficamos quase 1 hora na fila. É só subir num prédio pra ver Londres. É um mirante pra ver Londres de cima. Então é lindo, é incrível por ser de graça, então, né? Pelo amor de Deus. Sim. Não vou falar mal, mas é talvez um pouquinho superestimada. Vocês pegaram muito frio ou deu pra curtir de boa? Muito frio, gente. Se vocês abrirem os vídeos desde os primeiros, principalmente os primeiros, né? Quando a gente chega, tava com sensação térmica de 1 grau. Assim, nada, a gente não tava preparado pra isso. A nossa pele começou a queimar muito. A gente achava que era queimadura de sol, né? Mas era queimadura de frio. Dica: não vão de moletom. Gente, moletom é um negócio que funciona bem no Brasil, mas lá não. O vento de lá é tão gelado que ele passa pelas fibras do moletom e você pode estar com 27 moletons, você vai sentir frio. Como vocês dividiram os gastos e decisões do roteiro? Gente, as decisões do roteiro, praticamente todas fui eu que organizei. Eu só fui. Quando a gente decidiu que ia pra Londres, eu coloquei alguns locais que eu tinha interesse. Coloquei a quantidade de dias que a gente pretendia passar. Joguei no chat GPT e pedi pra ele calcular a melhor rota pra eu aproveitar melhor todos esses dias. E o chat GPT me deu sugestões assim. Tudo deu certo. Deu certo. Tudo deu certo porque ele fez com base nas distâncias, enfim, com base no transporte mais próximo. Ele fez tudo bem. A gente pegou o mínimo de transporte possível, porque apesar dele ser barato pra quem mora lá, pra gente é um pouco salgado. Gente é um pouquinho salgado. Londres é tudo isso mesmo ou é só hype do Instagram? É mais do que isso, gente. É tudo isso, é um pouco mais. Eu acho difícil alguma cidade que consiga bater Londres. E eu senti muito isso também, porque fiquei com essa sensação de que quero conhecer mais. Todo momento tem gente nos parques, tem gente nas calçadas, tem gente nos bancos de praça, de rua. Tem gente em todo lugar, a todo momento. Então eu gostei disso, sabe? E essa época que a gente foi, tinha o sol também que colaborava, né? Escurecia 10 horas da primavera, noite. A gente pegou primavera e início de verão. Verão europeu demora muito pra escurecer. Então, na maioria dos dias, escurecia mesmo, gente, de fato, às 10 horas, 10h10. Então, o pessoal aproveitava muito a cidade. Sim. Encontraram brasileiros por lá? Sim, gente. Tinha muito brasileiro em todo lugar. Brasileiro é o que mais tem fora do Brasil. Todo lugar que a gente ia andando, lugar turístico, não turístico, no ABBA Voyage, no Harry Potter, todo lugar a gente encontrava com brasileiro. E era louco, todo brasileiro que a gente encontrou morava aqui nessa região de Ribeirão Preto, morava aqui no interior de São Paulo. Muito engraçado isso, então muito tinha bem. assim muito brasileiro. Agora a gente vai ranquear
algumas coisas. Então vamos começar primeiro pelo hotel. O hotel pra mim, gente, eu vou dar 10 de 10. Agora, fala você, Breno, do voo. 3 de 10? Nossa! Era muito apertado. Eu não sou uma pessoa tão alta, eu tenho 1,80 e eu fiquei muito desconfortável naquele banco. Mas o Matheus, ele foi tranquilo, porque ele foi no corredor e eu fui no meio e uma senhora do meu lado, então fui assim a viagem toda. Fui injusto, vai, 5 pela alimentação. A comida do avião é boa, sim. Próximo é transporte. Gente, transporte eu vou dar pra Londres um 8 de 10. Por que eu não vou dar 10 de 10 pelo preço? Porque era o metrô 2,80. Dava mais ou menos 21 reais, eu acho. O ônibus é mais barato. Mas a facilidade de acesso, assim, incomparável. O metrô de Londres cobre uma parte muito grande da cidade. Você consegue chegar em muitos lugares. Tem muitas e muitas estações mesmo. Ele funciona tudo no cartão de crédito de aproximação. Então, gente, 8 de 10 transporte. Próximo, Breno, fala você. Língua. Língua, bem, pra mim foi bem, sei lá, 7 de 10. Porque tem aquela coisa do sotaque. Mas aí, mas com o inglês pra mim foi bem tranquilo. Eu dei 7 mesmo pela questão do sotaque. Próximo, preços. Preços de Londres, gente, vou dar um 7 de 10. Porque se eu dar 10 de 10 aqui eu vou estar sendo mentiroso. Os preços são puxados. Realmente, se você for comparar essa viagem com outras viagens para outros países, a gente sabe que a gente gastaria menos. Sim. Então tem sim essa preocupação, mas não é a ponto de, meu Deus do céu, vou passar fome lá, não vou conseguir comer porque sou brasileiro. Não era nesse ponto. Então, quanto que eu falei? 7 de 10? Você que deu a nota. 7 de 10, gente. Tô confuso. Próximo, atrações, Breno. Cara, atrações é 10 de 10. Eu acho que assim, não tem nada que não vale a pena. Só desde que não tenha muita fila. Todas as pessoas que estão trabalhando ali nos atendimentos dessas atrações, elas estão ali dispostas a te ajudar a fazer. Preparadíssimas, né? Preparadíssimas. Tipo, não tem essa de, tá falando um inglês mal, eu não vou ajudar ele, vou rir dele. Pelo contrário, gente. Ela para tudo que tá fazendo. E vai tentar ela te é capaz entender. de mandar todo mundo calar a boca só pra poder te ouvir. Pra tentar te entender. Isso aí, ó. Perfeito. Sinceramente, eu não tava esperando, porque a gente tem um pouquinho desse receio de achar que vai ter preconceito. Vem falando errado aqui pra você ver, sabe? Gente, não tem isso. Não tem isso. Então, pra mim, isso aí eu valorizei demais mesmo também. Próximo, comida. Comida típica, restaurante. Gente, comida eu vou dar um 7 de 10 também. 7 de 10. É um 6, porque eu acho que Londres não tinha alguma coisa muito típica pra você falar assim, nossa, que sensacional. Tinha um fish and chips. Fish and chips. Que, gente, era um peixe, ele era um pouco mais gorduroso, assim, né? Não sei se foi o que a gente comeu, mas é um peixe mais gorduroso, uma coisa mais pesadona. E o café inglês uma batata. também. E o café inglês também era uma coisa mais típica, assim, né? Que a gente comeu. Mas, assim, nada excepcional que você falasse, meu Deus, vou viajar pra Londres só pela comida. Não tinha isso. Não. Quem gosta de comer besteira, gente, Londres é um prato cheio, assim. Pra quem gosta de comer lanche, fast food, tipo, vai. Comida de rua? Comida de rua, vai gostar muito. Então, eu acho que é isso aí. Quanto que eu falei? 7 de 10. 6, vai, 6 de 10. E agora a gente vai mostrar pra vocês tudo que a gente comprou em Londres. Gente, não foi muita coisa, tá? Algumas coisas já não estão mais aqui que a gente comprou de lembrancinha pra família, pra alguns amigos. Eu não vou ficar focando muito em preço, gente, porque pode variar muito. Enfim, tem coisa que eu já dei aqui de presente e eu não quero que ninguém saiba o preço. Mas vamos começar. Primeiro, esse ursinho do Mr. Bean. Gente, desde quando eu tive a ideia de ir pra Londres, eu sou apaixonado por Mr. Bean desde criança. Eu assisto Mr. Bean pra dormir, Mr. Bean quando eu quero desestressar, mesmo sabendo que são pouquíssimos episódios, eu assisto tudo repetido. Então tem esses ursinhos vendendo em muitos lugares, e aí comprei ele com essa roupinha linda. Esse daqui eu comprei lá em Notting Hill. O próximo que eu não poderia deixar de comprar é a Rainha Elizabeth. Essa daqui é aquela solar que ela mexe a mão, ela fica balançando assim, gente, quando ela fica no sol. É muito fofinha, tinha de todas as cores do vestidinho dela, tinha outros formatos também, tinha do Rei Charles também agora, né? Mais um do Mr. Bean, esse aqui é o pato do Mr. Bean. Eles chama, como que tá aqui? Quack Bean. Esse daqui, gente, a gente viu numa lojinha que vendia só patinhos. Essa loja que vendia esses patos especializados, ela era até mais cara, os patinhos. E a gente achou uma na rua por, assim, metade do preço lá em Camden Town, foi essa, né? E ele é muito bonitinho, olha aqui, também do Mr. Bean. Próximos são
as cabines telefônicas, a gente comprou vários chaveiros. E essa grandinha que eu descobri depois que era um apontador. Pra quê, né? Fazer apontador. Eu não sei porque raios fizeram um apontador disso aqui. Tem um apontador ali. Descobri agora. Mas enfim, era pra ser um souvenir. Lindo. Fizeram um apontador. Fizeram um apontador. Não podendo faltar na saída ao Harry Potter. Isso aqui que eu achei uma gracinha. São tipo bonequinhos e aí vem dentro uma... A gente nem abriu ainda, gente. A Esse gente aqui nem abriu, mas é fofíssimo demais. Compramos também o brasão. É um imã de geladeira, ele é bem robusto, bem bonito. O Matheus ama imã, compra muitos imãs. Vai ter muito imã, gente. Eu sou louco dos imãs. Esse ônibus de Londres também, que eu acho que ele também é um apontador. Ele é um apontador. É Bus Sharpener. Sharpener é apontador, né? Então é um ônibusinho também, a gente ainda nem abriu. É um guardinha? Como é que fala? Guardinha. Um soldadinho de Londres. A gente viu lá. Guarda real. É um guarda real, gente. Um guarda real de Londres também, só um bonequinho. Ah, esse aqui é fofinho, esse imã. É da Abadia de Westminster. O Matheus comprou lá na Abadia mesmo. Na Abadia na mesmo. loja da Abadia. Achamos bem bonitinho, ele comprou. Esse aqui, gente, eu trouxe de lembrancinha só. Foi as nossas pulseiras de entrada no Aba Voyage. Os imãs que a gente comprou lá também. Então, vou aproveitar e mostrar tudo que a gente comprou no Aba Voyage. Foi esses imãs aqui que tem os 4 integrantes, ó, a Agneta, o Benny, a Frida. Bom, lá no Aba Voyage a gente comprou também essas camisetas, gente, que são muito lindas. Essa daqui é tipo um holográfico. E essa é bem gayzinha. Essas daqui estão na loja oficial do Aba, que fica lá embaixo. Quando você sai do Aba Arena, você tem a lojinha oficial. Lá no Aba Voyage também, aproveitando que eu tô mostrando tudo de lá, esse leque aqui, gente, ele vendia lá no pós-show. Logo que a gente saiu do show, é muito lindo. Eu tô querendo colocar ele num quadro, mandar enquadrar e colocar. Que é incrível, ele é todo cheio de glitter e ele é bem robustão, assim, bem pesadão. Como falamos, o Matheus é um grande fã de ímãs. Nós encontramos esses, que são as plaquinhas. São as plaquinhas das ruas lá de Londres, gente. Elas são todas assim, ó. Elas são branquinhas, aí tem escrito em cima. Tem esses números que é tipo um bairro deles, a localização do bairro deles. E tá falando alguma coisa sobre o lugar também, ó. Essa daqui, por exemplo, W1, Piccadilly Circus, City of London. Nossa, eu trouxe muitas dessas, gente, ó. Notting Hill, Westminster Bridge. Amo, esses daqui achei muito lindo. Tem esse também de Camden Town. Esse é do metrô, né? Essa logo aqui, ó, gente, ela é do metrô de Londres e todos eles têm essa mesma carinha, só muda a escrita. Essa daqui é a de Camden Town. Esse lápis. Esse lápis a gente comprou só porque, sei lá, gente. Tanto que, ó, foi 1 libra. É do trem de Harry Potter, né? Uhum. Foi lá no Comprou Harry lá no Potter também. E também, mais um imã, esse do ônibus. O ônibus de 2 andares que a gente andou também. Bom, gente, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter ajudado de alguma forma. Como a gente disse no comecinho do vídeo, as experiências são muito individuais, não tem como a gente falar o que é certo, o que é errado. Cada um vai ter uma experiência e dentro do seu padrão de vida vai achar uma coisa diferente ou ter uma expectativa diferente em relação a Londres. A nossa foi essa. E assim, foi uma experiência única de verdade. Sim, se você tiver oportunidade, né? Você tiver aí com realmente vontade de ir, cara, abraça isso e vai, sabe? Não fica pensando, não. Faz o que tem que fazer, muito importante para entrar lá. Precisa fazer o ETA, faz o ETA, junta seu dinheiro e vai, sabe? Compensa. Cada pedaço. Londres é assim, é uma cidade que compensa cada pedacinho, cada esquina, cada momento. Nem que for para uma viagem de 5 dias, para você fazer tudo correndo, mas faça. É incrível. É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, lembra de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, por favor, e manda aí nos comentários se vocês tiverem mais alguma dúvida que a gente vai responder por escrito pra vocês. E em breve vai começar a sair o vídeo do nosso próximo destino, que vocês vão ver aí, mas muita gente já viu que a gente já deu alguns spoilers de onde que é. Mas vai começar a sair os próximos vídeos aí, acompanha a gente e segue também a gente no Instagram. É isso então, pessoal. Beijo. Beijão e até a próxima. Tchau.